Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez estarmos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15º, finalmente, o socorro. Então nós estamos vendo aqui a história de Margarida, a história de uma série de personagens, e estamos vendo a importância do amor. Por outro lado, também estamos vendo que o ódio aprisiona através das perseguições. Nós estamos vendo aqui uma história muito interessante para a nossa análise. Por isso você, que está assistindo pela primeira vez, pode assistir o capítulo de hoje, mas é importante que você, pela TV A Caminho da Luz, pela página do YouTube, você possa começar desde o prefácio. É uma história que cada capítulo se interliga ao outro. Por isso é muito importante você compreender. Para mim, o André também já se manifestou dessa maneira, dos 13 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, que é uma série, esse é um dos mais profundos que contam a história no mundo espiritual com o seu relacionamento com a Terra. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos carinhosamente os nossos telespectadores, que Jesus, que os bons espíritos nos intuam em mais este programa em que temos a oportunidade de estudar um capítulo novo deste livro que tem nos ensinado tanto, abrindo as nossas percepções para o mundo espiritual. Então que tenhamos um programa de muitas informações e que possa nos ajudar na compreensão. Vamos começar a leitura. Capítulo 15º, finalmente, o socorro. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente, para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa, poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio, iguais àqueles em que funcionávamos, e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jazz. O que nós percebemos por este início de leitura? Que Gúbio atingiu a metade do seu projeto, que era converter Saldanha, um dos magnetizadores, no caso Leôncio, mas aí não estava resolvido ainda. Ele tinha algumas pessoas que já estavam apoiando o projeto, que já estavam aceitando mudar o foco em torno de Margarida, só que agora eles precisariam de um novo plano para não despertar as legiões de Gregório, para que viessem em massa repreender aquela atitude que eles estavam procurando intentar envolvendo Margarida. Então, qual que foi o combinado tácito com Gregório? Que Gregório não falaria nada, não iria se opor, mas ao mesmo tempo ele também não disse nada se as legiões que estão sob a sua tutela se soubessem, naturalmente, que ele também tomaria as devidas proporções de resolução. Então, o que nós estamos percebendo? O contra-ataque envolvendo Margarida. Como podemos ajudar sem que o meio que nós estamos venha a se rebelar contra nós?
Então agora eles estão procurando ver a melhor forma. Um dos magnetizadores não se converteu ao projeto, ele ainda não teve a oportunidade, era uma pessoa muito focada na maldade, com o coração muito endurecido ainda, não teve a oportunidade de auscultar o bem, então esse companheiro dificilmente conseguirá imediatamente, como foi o caso de Leôncio, mas agora perceberemos a trama, já estamos caminhando para a reta final do livro, um livro com 20 capítulos, o de hoje já é o capítulo 15, então 3/4 do livro nós já vimos, e agora é propriamente a parte em que eles vão levar amparo, socorro a ela, mais adiante um pouco nós vamos ver a atividade se estendendo até Gregório, então tem muitas nuances interessantes daqui até o final do livro. Interessante, André, nós percebemos a colocação que André Luiz faz e que realmente se assemelha hoje às facções criminosas. Nós percebemos que se um líder de uma facção, se um diretor de uma facção, ele de uma certa forma é alvejado e sai de circulação, de imediato já tem outro para substituí-lo. Então nós percebemos que aí há exatamente essa grande preocupação que você menciona, porque Gregório estava consciente que Margarida iria receber auxílio. Mas e as pessoas que também lideram aquela cidade ao lado de Gregório? Iriam entender essa fraqueza de Gregório? Então nós vamos ver isso ao longo do descortinar dessa história. Continuemos a leitura. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível, respondia às mais longas e importantes perguntas, através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso: André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Olha que interessante,
Já dissemos algumas vezes neste estudo que, para nós, as obras de André Luiz é uma revelação dentro da revelação espírita. E creio que é muito importante nós estudarmos estas obras em grupos, é muito importante estudarmos estas obras nos centros espíritas, já que acreditamos que as obras de Chico Xavier é um complemento às obras de Allan Kardec. Allan Kardec será sempre o nosso codificador, o nosso referencial. E Chico Xavier trouxe para nós uma amplitude no conhecimento deixado pelo mestre lyonês. Olha que interessante este comentário, porque havia dois magnetizadores. Leôncio, que já havia sido tratado no capítulo anterior, quem tiver curiosidade pode assistir os vídeos novamente, já que havia um filho com aproximadamente 7 anos que estava sendo ministrado alguns tóxicos pelo novo padrasto. E nós percebemos também um fato interessante, que o outro, o Gaspar, eles eram totalmente diferentes. Quando Saldanha aceitou ajudar Gúbio, já que Margarida era uma filha do coração de Gúbio, Saldanha chamou em primeiro lugar Leôncio, porque sabia do seu coração voltado para a aflição. Gaspar é um obsessor, obsediado por forças maiores do que as dele. Aqui nós estamos vendo um tipo de ovoide diferente. Enquanto o ovoide ele perde a sua forma e ele apresenta numa forma circular, esse daqui ele perdeu temporariamente a capacidade de pensar. Ele está ali sob o influxo de uma ordem passada por uma mente com uma potencialidade muito maior do que a dele. Então os seus centros vitais, por exemplo, em especial alguns centros de força, como a da visão, é voltada para determinado projeto fixo. Então foi embutido na mente dele que o projeto era levar Margarida ao desencarne. E o trabalho dele é isto. Ele está voltado para aquilo. Ele naquele momento não tem compaixão, ele naquele momento não lembra de nenhum familiar que ele amou, naquele momento ele não lembra de nenhum capítulo bonito da sua última existência. Ele está, vamos entender bem a palavra, ele está programado para executar aquela tarefa. Ele perdeu temporariamente a oportunidade de escolher. Ele não estava ali por escolha, ele estava ali executando um plano de trabalho sob o guante de espíritos perversos e endurecidos. É interessante, André, que também nas explicações de Gúbio, ele fala que muitos encarnados também vivem sob esse aspecto da hipnose sendo comandada por espíritos trevosos. É muito interessante nós entrarmos nesse campo. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, porque nós poderíamos aqui realmente alastrar essa linha de pensamento de Gúbio, que é muito interessante, não é? Então, quando nós vamos em hospitais psiquiátricos, ver, por exemplo, aquelas pessoas dementadas, nós notamos nitidamente isso que Gúbio está falando para André Luiz, a história de Gaspar, aonde ele já vive sob uma total influência de um magnetizador muito mais forte que ele, que tem um domínio total sobre as suas percepções. Muito bacana nós analisarmos isso pelo sentido de começarmos a perceber que somente a prece, a leitura, a libertação dos nossos pensamentos é que vai nos assinar uma carta de alforria. Vamos continuar a leitura. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sob forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que hereditarmos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade tal operação. Contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no feito, de recursos regeneradores, intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto
a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Nesse instante, Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções, sem rebuços. Meu benfeitor, disse a Gúbio, com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejam-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas. Antes de tudo, aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Voltamos a repetir a importância de estudarmos as obras de André Luiz dentro do Centro Espírita. Quem está nos acompanhando agora, temos os outros estudos já disponíveis aqui no YouTube. Essas obras nos mostram um mundo espiritual fascinante. Vem mostrar na prática o que Allan Kardec ensinou na teoria. Então, no início da leitura, nós lembramos nesse momento daquela questão que está em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que é a interferência dos espíritos no nosso pensamento. E a espiritualidade diz, é muito grande e muitas vezes são eles quem nos dirigem. Então nós percebemos que os espíritos podem se ligar de espírito a desencarnado, de espírito a espírito, não é o caso desencarnado, de espírito para o encarnado, como nós, os encarnados, podemos nos ligar uns aos outros e também podemos nos ligar à espiritualidade que está no mundo maior. O segundo momento, chega Saldanha, solícito, humilde, e pergunta, olha, eu não sou uma pessoa ruim, mas eu fiquei cego de raiva quando o juiz fez o que fez com meu filho. Eu não entendia que o meu filho também devia do passado, eu vi apenas o presente. No presente ele foi injustiçado. Ele está num sanatório, numa casa psiquiátrica, sem merecer ali estar, e aquilo me deixou muito revoltado. Então eu estou aqui não porque eu sou uma pessoa má, mesmo eu não tendo muito estudo, mesmo eu sendo de uma família muito pobre, mesmo eu não tive a oportunidade de uma religiosidade, eu não fui uma pessoa perversa, eu não fui uma pessoa maldosa. Então a conversão de Saldanha foi fácil porque ele não tinha nenhum lastro de maldade dentro de si. Tanto ele quanto Leôncio, diferente de Gaspar, que já nutria prazer no que ele fazia, já nutria alegria no que ele fazia. E ele chega para Gúbio e fala, Gúbio, e agora? O que nós vamos fazer? Meu benfeitor. Olha a transformação radical que esse espírito tem. E Gúbio diz, olha, Saldanha, a sua sugestão é muito boa, nós irmos com calma. Primeiro que nós estamos em menor número, e outra é que ela é refém da falange de Gregório, então não adianta nós queremos ir aqui para o embate, mas vamos procurar hoje à noite levar num templo que possa levar amparo, socorro, através do passe. Então eles vão levar num centro espírita. Não sabemos se vai dar para ver no vídeo de hoje ou no próximo vídeo, que esse capítulo foi dividido em 2 vídeos, mas nós já vamos ver a atuação dos benfeitores também envolvendo esta infortunada. É interessante, André, eu gostaria até de me alastrar um pouco no seu comentário em um ponto que eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouco mais de maneira ampla.
é a questão da importância de uma casa espírita com o seu trabalho mediúnico. Eu não consigo entender, com 35 anos que eu milito no movimento espírita, há 33 anos participando de trabalhos mediúnicos consecutivamente, ininterruptamente, eu não consigo entender como uma casa espírita não possa ter um trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico é um trabalho sublime, aonde Gubbio está dizendo para Saldanha, para Eloy, para André Luiz, até mesmo para Leôncio, que já está ali do lado deles, de que somente um grupo sério, bem organizado, trabalhadores sinceros, trabalhando no bem, pode ajudar Gaspar. Porque primeiro tem que fazer ele sair daquele transe, ele tem que tomar um choque anímico, que é aquela modificação das suas energias para se despertar, porque ele está sob a influência da hipnose. Não é qualquer médium que vai receber Gaspar no seu campo mediúnico. Então nós percebemos o quanto é importante, e o André sempre fala isso, da importância da obra de André Luiz para as nossas reflexões. Um trabalho que não tenha vaidade, o trabalho que não tenha personalismo, o trabalho que não tenha pessoas que querem ser dono do trabalho e se acha mais importante que o outro. Então nós percebemos aqui que essas informações de Gubbio é uma informação que não pode deixar passar desapercebido em nosso estudo. Às vezes, nós lemos um livro e passa desapercebido essa colocação, né? Mas ela é muito importante quando ele nos chama a atenção da importância de um grupo bem organizado para ajudar Gaspar. Vamos continuar a leitura. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa, desalentada e abatida. Gubbio, agora, senhor da situação, aproximou-se do rapaz, sem alarde, e colocou sobre a fronte dele a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente às forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente, tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo: Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos, contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido, de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve uma ideia súbita, me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência precisa. Consentes em que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão, tocada por aquela onda de abençoado carinho que fruía imperceptivelmente de Gubbio por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrara inesperada senda salvadora, e concordou feliz.
Estou pronta, aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. Então aqui nós vamos ver que ele sente uma inspiração. Toda vez que nós estamos nos preparando para o bem, toda vez que o amor começa a cercar o nosso lar, por ajuda do alto, os benefícios vêm gradativamente. Gúbio se aproxima do marido de Margarida, o inspira, dizendo: olha, eu tenho pensado muito, desde que aquele médico falou do espiritismo, você está tomando muitos remédios, você está o tempo todo nessa cama, sob a influência desses remédios. Não é melhor levar você no espiritismo cristão? Não é melhor levar você num lugar onde possa detectar espiritualmente se não tem algum problema? Porque eles haviam levado naquele professor que se identificava da área espiritualista, mas que cobrava, estava envolvido por espíritos brincalhões. Agora Gúbio interfere e diz: não, leve ela numa casa espírita séria, no espiritismo cristão. Então nós começamos a perceber que essa influência de Gúbio é muito interessante. E é aí que nós vamos ver que agora, ajudando Margarida numa casa espírita, é onde eles vão ter a oportunidade de ajudar também Gaspar, né, André? É muito interessante essa colocação. Vamos continuar a leitura. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa estudar sempre, e aproximando-me do verdugo, transformado em amigo, interroguei: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim o olhar espantado e observou: meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. André Luiz, ele vendo ali a oportunidade de conversar com Saldanha e também de aprender, porque essa postura de André Luiz deveria ser a postura de todos nós os espíritas. Às vezes nós vamos ficando velhos dentro do espiritismo e nós vamos achando que o conhecimento já não serve mais. Vamos imaginando que já sabemos tudo. E André Luiz se coloca numa condição de uma humildade verdadeira. O nosso conhecimento na senda espiritual, ele é muito limitado, para não dizermos quase nulo.
Allan Kardec nos deixou muitas coisas, mas não nos deixou tudo. A obra de André Luiz, a obra dos Espíritos pelas mãos de Francisco Cândido Xavier nos deixaram muito subsídio, mas não deixaram tudo. E percebemos que às vezes no meio espírita falta um pouco esta humildade de perguntarmos, de vermos o outro lado, de pensarmos sem o fanatismo, sem o preconceito. E ali André Luiz pergunta: Saldanha, você que agora está procurando nos ajudar, me tire uma dúvida. Por que nós não procuramos a passos largos ajudar essa nossa irmã tão desventurada fisicamente e espiritualmente? E Saldanha, ele muito compenetrado em procurar ajudar naquele caso, já que ele tinha uma dívida moral com Gúbio, ele deixou muito claro: olha, primeiro que a crosta é um reduto das trevas. O encarnado ainda vibra sexualidade desregrada, vibra no seu pensamento adultério, tem a comida totalmente desregrada, se puder prejudicar o outro para ter uma vantagem, ele vai prejudicar, seja governo, seja família, seja religião, seja instituição, seja o que for. Então a crosta não é um reduto dos espíritos bons ainda, pelo contrário, é um reduto em que nós temos uma facilidade muito grande de penetrar na casa das pessoas pela baixa moralidade, pelo baixo padrão vibratório. As criaturas não conservam uma prece, acham que um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma reza qualquer vai solucionar o seu problema. As pessoas não têm fé, enquanto está tudo bem a religião não serve. Mas a partir do momento que vem uma dor, corre para a igreja, corre para o centro espírita, corre para a tenda de Umbanda, corre para onde falar que está tendo a cura. Então a crosta é um domínio nosso. A crosta, de cada 10 casas, talvez uma nutra o evangelho no lar, talvez 2 nutram um pensamento elevado, a maioria não está nem aí. Não tem diálogo, não tem respeito, não tem comprometimento. Então, nós estamos num campo muito perigoso, nós estamos num número menor e a nossa enferma está bem alquebrada. Se nós tentarmos algo radical, ela ainda está sob a posse da espiritualidade ligada a Gregório e fatalmente anteciparia o regresso dessa nossa irmã ao plano maior. Olha, André, esse número que você passou, lógico que é um número muito tímido, não é? De cada 10 casas, uma faz o evangelho. Isso aí, de cada milhares de casas, uma faz o evangelho. Nós temos uma experiência muito grande que tivemos ao longo da pandemia, que nós começamos a fazer o culto do evangelho no lar todos os dias, e nós percebemos que as mensagens das pessoas eram essa, a dificuldade que elas tinham de se reunir. E depois que nós implantamos o culto do evangelho todos os dias, elas passaram a acompanhar do nosso culto. Não é fácil implantar o evangelho no lar, porque existe uma série de adversidades que compõem os elementos que compõem a nossa família e que faz com que as dificuldades sejam cada vez maior. E tudo isso é normal num planeta como o nosso. Eu vou fazer me lembrar que nós estamos numa fase do planeta que é o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, o mal campeia sobre o bem. Isso quer dizer, nós ainda somos espíritos perversos, nós ainda somos espíritos ruins, nós ainda somos espíritos que temos, de uma certa forma, o egocentrismo. Então nós percebemos que nós não vamos mudar para um mundo melhor enquanto cada um de nós não nos esforçarmos para sermos melhores. O mundo que nós estamos é um mundo correto, na faixa vibratória que cada um de nós nos encontramos. E aqui não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos bons espíritos que governam um país. Isso aqui depende do esforço pessoal de cada um. Então é isso que nós vemos Saldanha, na sua colocação para o nosso aprendizado, que ele diz: o mal impera de uma maneira muito gigantesca em torno do bem. Ou seja, o mal impera, o bem é tímido.
Então isso nós precisamos compreender, que é muito interessante nós analisarmos a importância do esforço que eu devo fazer, que você deve fazer e que todos nós devemos fazer em prol da coletividade. Vamos continuar a leitura. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu: eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza, contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Comentário de Saldanha, falando um pouquinho a respeito da sua própria trajetória além túmulo, mostrando que ele não era um espírito mau, só que de repente ele chegou do outro lado, ele não havia se preparado para a vida no mundo espiritual, ele não nutriu uma fé, uma religiosidade, um pensamento elevado. E de repente ele foi vendo todos aqueles acontecimentos envolvendo seu filho Jorge e naturalmente ele deu asas para a revolta, a melancolia, a tristeza, o abatimento e queria a vingança, porque um inocente estava pagando por um crime que não era autor. E aquilo fez com que temporariamente Saldanha ele se revestisse e fosse alimentado pelo seu próprio ódio. O mal nada mais é do que a ignorância. O mal ele nada mais é do que a ociosidade no bem. O mal é um estágio transitório. Para Saldanha está durando 12, 13 anos,
como nos cita em capítulos anteriores, que é o tempo de desencarne do personagem, mas ele não é aquele espírito renitente no mal, ele não é aquele espírito que fazia aquilo feliz por fazer, não. Primeiro que ele estava agindo no caso de Margarida para indiretamente atingir o pai de Margarida. Ele não havia nada contra Margarida. Ele era um opositor gratuito de Margarida. Ele uniu o útil ao agradável. O Gregório precisa de uma pessoa e eu preciso me vingar. Então eu achei aqui o mecanismo de juntos, tanto o Gregório quanto eu, realizarmos o nosso intento. E quando Saldanha ele é ajudado na sua aflição, que leva um pouco de amparo para o seu filho, para Iracema, para Irene, para Lia, a sua família, tanto membros encarnados quanto desencarnados, sem falarmos de Jorge, o que nós percebemos? Que ele mudou, porque ele percebeu que o combustível dele, que era reprimir aquele grande juiz que equivocadamente argumentou contra o seu filho, ele percebeu, meu filho não é tão inocente quanto eu imaginava, ele não está sendo vítima por obra de um equívoco judiciário, o Gúbio procurou me ajudar sem me conhecer, sem conhecer os meus familiares, sem ter qualquer comprometimento, ele poderia lavar as mãos e não fazer nada, por que eu vou continuar nesse caminho? Mas só que ele também diz, André Luiz, que o mundo é favorável para as perseguições, para as calúnias, e que quando uma pessoa volta para o campo do bem, se a pessoa não estiver muito convicta de que aquilo é o certo, a pessoa desanima mesmo, porque os problemas nascem vindo e oriundo da própria família. Interessante, André, eu gostei muito dessa última frase que Saldanha menciona, o quanto nós somos um joguete fácil na mão dos espíritos inferiores. Veja, quando ele diz para nós das manobras dos espíritos inferiores, quando eles usam o quê? As armas dos nossos vícios e dos nossos erros, ó. A calúnia, a inveja, os ciúmes, a mentira, a discórdia, tudo aquilo que ainda nós carregamos no bojo do homem velho que está dentro de nós. Por isso que os espíritos acham um campo fértil para trabalhar, porque nós somos criaturas imperfeitas. Enquanto eu não começar a trabalhar com essas imperfeições que existem dentro de mim, os espíritos vão atuar de maneira muito fácil. Saldanha diz, olha, quando eu era criança, eu tinha bons princípios. A minha mãe me ensinou a fazer preces. E eu fazia prece. Eu conjugava aquelas preces de maneira correta. Só que ele aprendeu a fazer a prece, mas não aprendeu o quê? A perceber que a prece é uma conversa com Deus dentro das nossas necessidades. São chamadas preces decoradas, que a gente percebe que não tem valor nenhum quando não se usa o sentimento. Vamos continuar a leitura. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura, idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem. No meio de tantos males, imagina, um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia
espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto para mim bastou. A saciedade nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor, com extrema desconfiança no olhar, e acentuou: sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal, e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Então nós percebemos por esta narrativa, por esta, como é que nós poderíamos dizer carinhosamente, por este momento de transformação de Saldanha. Porque ele diz, olha, André Luiz fala, mas Saldanha, você é uma pessoa muito esclarecida, você disse que na sua última existência você passou muita penúria, uma família muito simples, mas o espírito continua o seu progresso no plano maior. E lá ele teve acesso ao conhecimento, o que ele se propôs a fazer, ele fazia com conhecimento de causa. Gregório não confiaria a ele uma chefia tão importante se ele fosse uma pessoa despreparada. Nós já percebemos, pelos capítulos anteriores, que ele era uma pessoa que ele sabia o que estava fazendo, ele tinha total domínio, ele estava sob a sua tutela 60 entidades que diretamente estavam atuando no caso Margarida. Então, nós estamos falando de um espírito que tinha conhecimento. Nós estamos falando de um espírito que teve treinamento no mundo espiritual. Porque às vezes nós imaginamos que o obsessor, ele é aquela pessoa simples, está obsediando de modo vago. Não. No mundo espiritual existem universidades para estas técnicas, existem o aprimoramento, eles fazem com conhecimento, eles leem, estudam, aprendem, exercitam, que foi o caso que nós estamos vendo hoje. E ali ele diz assim, mas o que me faltava era compreender que o bem é soberano, e Gúbio me ajudou dessa forma. Gúbio me mostrou, e eu quero com muito esforço seguir os passos de Gúbio, porque eu sei que mudando do jeito que eu estou, aqueles meus antigos comparsas virão atrás de mim, implacavelmente, e eu estou pedindo muito ajuda para não retornar para aquele caminho de que ontem eu fazia parte. Eu quero a melhora, eu quero ver a luz, eu quero me tornar uma pessoa melhor. É interessante, né, nós notarmos dentro de tudo isso que você está dizendo, porque tem muitas pessoas que pensam que o obsessor é aquele ser chucro, maldoso, que não tem noção de nada. Não é verdade. Saldanha dá aqui um testemunho maravilhoso para todos nós compreendermos o que é um obsessor. Ele estudou muito lá naquela cidade estranha. Prepararam ele, onde ele leu muitos livros, ele menciona aqui. Ele passou a ter muito conhecimento sobre magnetismo, sobre o corpo humano. Ele estudou o corpo humano para saber, principalmente o cérebro, onde é que eles iam atuar. Então nós percebemos que é muito interessante tudo isso. E ele, humildemente, diz assim, olha, eu agora me inclinei para o bem, entendi que o mal não leva a nada, quero mudar o meu caminho e eu vou contar com Gúbio. Porque se eu não contar com vocês, com certeza eu vou ser capturado por aquele pessoal de cidade estranha, vou ser torturado e eu vou sofrer muito. E mesmo que eles me peguem, me torturem, eu já não vou me modificar mais. Eu não vou aceitar mais trabalhar pelo mal. Eu espero ser ajudado.
Então nós estamos vendo aqui a esperança que renasce no coração desse homem, que lógico que a partir do momento em que nós nos endereçamos para o bem, o alto nos protege. Por isso Jesus diz, batei, abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então essas informações são privilegiadas em que o Evangelho propicia para todos nós, né, André Luiz? Sem dúvida, é um estudo apaixonante que tem nos ensinado muito. Ao encerrarmos o primeiro vídeo do capítulo 15º, ainda teremos o vídeo sequente para darmos continuidade nesse capítulo, eu gostaria de deixar os recados habituais. O primeiro é envolvendo o próprio YouTube. TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, São Paulo, e temos a finalidade de divulgar o Espiritismo, as obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, sob o exemplo maior de Jesus. Então aqui você vai encontrar milhares de vídeos à sua disposição, lives, estudos, palestras, entrevistas, mensagens na voz do Chico, programas musicais, tudo para divulgar o Espiritismo. E o seu like, o seu comentário no vídeo, o seu compartilhamento, a sua inscrição, o habilitar as notificações, tudo isto é muito importante e pedimos encarecidamente que seja um divulgador da TV A Caminho da Luz. Nós só chegaremos a mais corações se você pegar o nosso link e divulgar na sua rede social, nas conversas pelo WhatsApp, pelo Messenger, no Centro Espírita, para chegarmos a mais corações. Temos também o WhatsApp, quem quiser entrar em contato conosco ou quem preferir receber uma mensagem por dia, é gratuito através de uma lista de transmissão. O nosso número é 19-997-782794. E o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, uma das formas de se manter é com o seu departamento editorial. Alguns livros já foram publicados e hoje eu elegi o Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, que é o que você está vendo na sua telinha, o primeiro livro de minha autoria. E nesse livro são matérias que eu fui escrevendo ao longo de anos para o blog que eu alimentava semanalmente. Essas matérias foram reunidas e se tornou um livro muito tímido, o início da escrita, mas é um livro que foi feito com muito amor. E todos os direitos da edição pertencem ao Centro Espírita, então você estará nos ajudando e muito. Você pode adquirir através da loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Libertação. A nossa gratidão pelo seu carinho com a nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.